toda ação do inimigo para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Graças a Deus, Jesus é bom demais. Então, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, sempre o Espírito Santo tem uma ênfase numa mensagem para o pregador, né? E no meu coração tem uma ministração a ser feita no final do culto. Muitas pessoas se sentirão tocadas por isso, mas algumas não. Mas e aí? Deus não tem nada para falar com você? Tem. Então, por isso que você tem que ficar atento. Nós temos que ficar atentos. Durante a mensagem, algo vai bater no seu coração. Nossa, aconteceu isso aqui então com José. Está acontecendo isso na minha vida. Então é isso que eu tenho que ajustar. É aí que eu tenho que abrir o meu coração. Está dando para entender? E aí o Espírito Santo ministrando no seu coração, você vai liberar essa palavra dentro de você e a fé vai crescer e o milagre vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre José, esse proeminente personagem na Bíblia, né? E a Gênesis tem mais de 10 capítulos aí só dedicado à história de José. Então eu vou resumir, né? Lógico. Vou resumir aqui um pouquinho e depois falar alguns pontos, destacar alguns pontos. E nesses pontos que vocês vão captando aí o que Deus quer falar com cada um de vocês e o que Ele já falou comigo também. Ok? Então eu vou contar brevemente. José então era o segundo, né? Tinha o caçula Benjamim, mas José ele era o filho de Raquel, a mulher que ele amava, que Jacó amava. Então o José, como esse filho amado, que era o primeiro filho, que Raquel só deu 2 filhos para Jacó, José e Benjamim, ele era preferido do pai. E o pai fez um presente para ele maravilhoso, uma túnica bonita, colorida, que ele não tinha feito para os outros. Então os outros irmãos dele já tinham muita inveja. E a Bíblia deixa claro que Jacó amava mesmo mais a José. Então os irmãos não gostavam nem um pouco dele. Então José ele teve um sonho. Ele tinha 17 anos, além dele não ser muito querido, né, pelos irmãos, ele ainda foi contar o sonho em que os irmãos um dia serviriam ele. Eu estou resumindo, tá? Então os irmãos ficaram mais bravos ainda. Além de você ser o preferido do meu pai, ainda você está querendo dizer que nós vamos servir você no futuro? Ficou assim. E depois ele teve outro sonho, e no outro sonho, além dos irmãos, no sonho dele, os pais também se curvariam a ele. Guarde isso. Ele recebeu um sonho, ele recebeu uma promessa de Deus, amém? Você recebeu também. Deus tem um sonho para você, Deus tem uma promessa na sua vida. Mas eu não sou evangélico. Mas eu não sou assim tão proeminente como José. Querido, cada ser humano nessa terra tem um propósito, e você também, ok? Guarda isso no seu coração. É regra, não tem exceção. Ok? Deus te deu um sonho. Deus te deu uma promessa. O que faremos com essa promessa? Bom, então os irmãos muito bravos com José. Quando eles estavam cuidando do rebanho, José foi lá. E o pai pedia para o José vigiar os irmãos. E vigiar os irmãos, e ele dedurava mesmo. Com José não tinha essa. Se estivesse fazendo coisa errada, ele não ia usar de... pai, eles estavam fazendo... Não, estava fazendo coisa errada, tal. Dedurava. Então os irmãos odiavam ainda mais. Bom, os irmãos queriam matá-lo. Vamos resumir. Jogaram ele num poço e ficaram decidindo o que ia fazer. Bom, um teve uma ideia melhor e o vendeu. Vendeu para uma... do faraó, chamado Potifar. Ele era o chefe da guarda. E ele ficou então como escravo ali na casa desse homem. Só que ele se destacava ali, e nós vamos falar um pouquinho mais detalhado. E o homem colocou ele então como chefe dos servos.
Certa vez a esposa de Potifar quis se deitar com ele. Ele recusou, ela insistia muito. E uma vez, da última vez que ele recusou, ela ficou com a túnica dele, ele saiu correndo. E então ela o acusou de estupro. E aí ele foi preso. Quando ele foi preso, lá na prisão, ele também continua a crer na promessa de Deus. E lá ele foi colocado como chefe dos presos. Então ele cuidava ali dos presos, ele organizava tudo. Ok. Ali ele teve dois prisioneiros que tiveram um sonho. Ele interpretou os sonhos. E nessa interpretação dos sonhos que ele interpretou, que Deus deu revelação para ele, esse sonho se realizou. O sonho dizia que os dois sairiam, só que um voltaria a trabalhar com o rei, que eles eram servos do rei, e o outro morreria. E foi isso que aconteceu. E aí ele pediu, ele falou assim, quando vocês saírem daqui, lembra de mim. Só que eles não lembraram. Isso durou 2 anos. Quando o faraó teve um sonho, aí um deles lembrou, tem um rapaz na prisão que interpreta sonhos. Aí o faraó, então manda chamar, porque eu já chamei todos os sábios aqui, ninguém conseguiu interpretar. José foi lá e interpretou o sonho, deu uma sugestão para o faraó, e então o faraó falou assim, você é um rapaz muito inteligente, essa sugestão sua aí, eu não vou colocar alguém para fazer, eu vou colocar você para fazer. E então José, já estraguei a história, virou governador, primeiro-ministro do Egito. Agora nós vamos para os detalhes, que é aí que nós vamos pegar. Primeiro detalhe, inocente, 17 anos, um jovem, ele era muito sincero, ele não sabia lidar muito direito com as coisas, era sim, não. E aí diz aqui, Gênesis 37, 2, quando José tinha 17 anos, cuidava do rebanho do seu pai, trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Lembra? Primeiro, dedo duro, então isso você não seja. Amém? Você tem que fazer o certo, você vai lá, conta para o pai, mas com um jeitinho. José, pelo jeito aqui, ele fazia de um jeito que cutucava os seus irmãos e aumentava o ódio das pessoas que estavam ao seu redor. Outra atitude espontânea de José, sem usar bom senso, sabendo que seus irmãos não gostavam dele, ele ainda foi contar o sonho. Precisava? Não, ele já sabia que os irmãos não gostavam dele. E ainda ele vai mais, ainda dar uma piorada na situação. Não usou de sabedoria. Jacó, como eu disse, amava mais o José que seus irmãos. E diz aqui, no 37:3. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. E como eu disse, José era o filho de Raquel, que era a mulher que Jacó amava. E eu creio também que Jacó tinha uma admiração, isso já é coisa minha, por José, por ele ser muito sincero e ter muito caráter. Coisa que Jacó não tinha, quem lembra disso? Então José, já na sua juventude, era um homem, sim, não, tinha muito caráter. Por mais que fosse sem noção, sem sabedoria, sem saber como usar, mas Jacó não era. Jacó quer dizer o quê? Enganador, usurpador. Jacó foi aprender a ser sincero, foi aprender a ser um homem correto, depois de velho. Então eu creio que também uma das coisas que ele admirava em José era isso. Salmo 105, 17 ao 21 faz um resumo da vida de José e diz assim, então o Senhor, Deus, enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova.
até chegar a hora de cumprir sua palavra. José tinha uma palavra, teve um momento do cumprimento, mas no meio ele passou por uma prova. O faraó mandou chamar José e o libertou. O governante de nações lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. Então vamos lá, a prova de José começa quando ele é vendido por seus irmãos como escravo e é tido como morto por seu pai. Tem esse detalhe, os irmãos falaram assim: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo, mas vamos falar para o pai que ele morreu. Mataram um cordeiro, colocaram sangue na roupa dele, nessa túnica dele, e levaram para o pai. E o pai achou que ele tinha morrido. Olha que maldade, imagina a dor desse pai. No Egito, então, ele foi comprado por Potifar. E aí começa, olha só. Por que Potifar o colocou como chefe em sua casa? Olha só. Gênesis 39, de 2 a 5. Isso tem que estar em todos nós, essa característica. O Senhor estava com José. Por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Amém? Aonde você está? Está prosperando? Tem que estar. Se ainda não está, estará. O Senhor só falou isso no seu coração? Pega essa palavra, use a fé, faça como José e libere o milagre onde você está. Como assim? O Senhor estava com José. Como assim o Senhor estava com José? E hoje? Como eu sei que o Senhor está comigo? Na realidade, o que a Bíblia quer dizer é o seguinte: José levava o Senhor com ele em todos os lugares onde ele estava. Está dando para entender? Não é uma coisa assim, Deus escolhe as pessoas, então o Senhor está com aquele fulano, o Senhor está com aquele outro, e comigo? Não é assim. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não escolheu estar com José, José escolheu levá-lo com ele aonde ele estava. Está dando para entender? José levava Deus com ele. E sabe como a gente enxergava e consegue ver isso? Através das suas atitudes. Lembra que Jesus disse: de árvore ruim não tem bom fruto, pelo fruto conhecereis árvores. Então as nossas atitudes demonstram o nosso fruto, demonstra na realidade que árvore nós somos, quem nós somos. Como nós reagimos demonstra como nós somos. E José, nas suas atitudes, mostrava que o Senhor era com ele. Ele era organizado, ele era dirigente, ele fazia as coisas corretamente, ele obedecia ao seu Senhor, ele sabia como tratar as pessoas ao redor dele. Isso refletia, e Potifar começou a ver: o Senhor é com esse rapaz. Deus está sempre com você e comigo. O Espírito Santo está em você. A diferença é que quando nós temos essa convicção, percepção, e cremos nisso, nós consequentemente andamos e agimos com a consciência de que sempre Deus está em nossas vidas. E quem está ao nosso redor percebe. Deus está com você. Presta atenção no que eu estou falando. O Espírito Santo está dentro de você, de mim. Só que se eu não tiver a convicção disso, a percepção disso, e não crer nisso, eu não vou andar dessa maneira. Está dando para entender? Jesus não falou que nós faríamos o quê? Obras iguais ou maiores que a dele.
Por que não fazemos? A culpa é dele? Ninguém ousa, mas às vezes a gente acha. Senhor, por que você não me usa? Deus, por que você... E aí ele sempre responde dentro de você, dentro de mim, se a gente parar e prestar atenção, ele sempre vai responder: está consumado. Tudo o que você precisa para andar em fé e em milagres, eu já fiz. Já foi realizado. A parte mais difícil já foi feita. A sua parte é crer e realizar. Amém? Então quando a gente faz essa pergunta para Deus, ou essa oração, por que o Senhor não me usa? Ele está falando de por que você não se coloca na minha presença? Por que você não se entrega a mim e não se deixa ser usado? Essa é a mesma resposta que Ele já te dá. Pode acreditar, sempre vai ser essa mesma resposta. Sabe por quê, filho? Porque tudo o que você precisa já está preparado e já foi dado. E não foi pouca coisa. O preço foi alto, muito alto. Eu dei o meu próprio filho. O meu filho sentiu uma dor absurda, inexplicável. E uma das maiores dores foi quando ele se apartou de mim e disse: Deus meu, por que me abandonaste? E recebeu todo o seu pecado, da sua família, de todos que já viveram, vivem e viverão. E ainda você tem coragem de dizer que falta alguma coisa? Não falta nada. Não falta nada. Tudo já nos foi dado. O problema é que nós às vezes queremos que os planos de Deus, ele tenha padrão nas nossas vidas. E uma das coisas que nós achamos que Deus tem para nós, quando Ele nos dá uma promessa ou coloca algo no nosso coração, sempre tem que ser notório, sempre tem que ser grande, sempre tem que aparecer. Já perceberam isso? Nós queremos, que nem o José, governar. Nós queremos aparecer, nós queremos mandar, nós queremos elogiar, nós queremos ser reconhecido. Achando que se não houver essas coisas envolvidas, não é o plano de Deus, como de José. É ou não é verdade? E Jesus já fala ao contrário. Jesus já fala: quando você chegar num lugar, assim, uma festa, e tiver gente sentada, tal, pessoas, né, de honra, não senta lá na frente, porque pode chegar alguém mais importante que você, e aí a pessoa pegar, retirar você e falar: meu querido, senta lá atrás, porque aqui é para gente importante. Mas o que a gente quer? Sempre ser importante, sempre aparecer. E se a gente entender, ou tiver no nosso coração, que o plano de Deus para nós é na nossa família, é no lugar que eu trabalho, é com as pessoas que estão ao meu redor, em que eu não vou aparecer para ninguém, ninguém vai me elogiar. Isso não é de Deus. Porque quando é de Deus, Deus exalta. E Deus colocou holofote. E aí você está fazendo a vontade de Deus. Não, querido, não é. Você no seu trabalho, se você carrega o Espírito Santo ali, se você faz as coisas como José e faz o melhor, você está cumprindo o plano de Deus. Você na sua faculdade, você está fazendo o melhor, você está levando Deus ali com você, você está cumprindo o plano de Deus. Se você fala de Jesus para alguém, que você entra no supermercado, ou se você ora por alguém e abençoa aquela pessoa e aquela pessoa é curada, ou recebe uma cura emocional, e você levou Jesus até ela, você está cumprindo o plano de Deus. Está dando para entender? A gente quer que o plano de Deus apareça dessa forma, e a gente acha que umas partes do corpo que aparecem mais, elas têm mais importância, mas não tem. Vamos ver aqui em 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, Paulo ele fala isso claramente. Ele fala da nossa função, de como nós devemos viver no Evangelho, dentro do corpo de Cristo, ou seja, dentro da fé que nós cremos. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo, Alguns de nós são judeus, são gentios, são escravos livres, mas todos nós somos batizados em um só corpo, pelo mesmo Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Todos, eu, você, qualquer pessoa de qualquer ministério,
tem o privilégio de se relacionar e receber dons, revelação, consolo, abraço e o que precisar do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, o que ele está querendo dizer? Aqui ele está querendo dizer que tem pessoas que falam, se eu não sou mão, que é tão importante, aparece, pega e faz um monte de atividades complexas, então eu não sou tão importante. Vamos ver o que Paulo está dizendo aqui? Acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo, olha só que interessante, fosse olho, como vocês ouviriam? Olha isso. Deu para entender, gente? Ninguém tem que ser igual a ninguém. Se você não for você, e você quiser ser olho, vai faltar um ouvido se você for ouvido. Está dando para entender? Seja você, receba do Espírito Santo o que Ele quer de você. Busque lá no seu coração, como Jesus falou, volte lá no início. E lembre o que o Espírito Santo colocou no seu coração. Aquele fogo, aquela chama, o que você tinha que fazer? O que era para você fazer? E se você se desviou nesse meio do caminho querendo ser um olho, e na realidade você não é o olho, você é o ouvido. E se o corpo todo fosse orelha, como sentiria o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes. Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Deus te colocou. E as partes... O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. Olha que lindo isso. E a gente teme em querer aparecer. As que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Quem quer ter mais atenção agora? Olha essa frase. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Quem quer aparecer agora, diga amém. Bastante. Ninguém, né? Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Quem quer cuidar um do outro aí, diga amém. Amém? Por isso que eu sempre digo, quando a gente vem à igreja, a gente tem que vir numa expectativa, não de receber, mas de abençoar alguém. Sabe por quê? Porque, pensa comigo, se você quer abençoar alguém, a pessoa também vem com esse mesmo olhar, essa mesma visão, sabe o que vai acontecer? Não vai ter como fugir, você também vai ser abençoado. Porque é um querendo abençoar o outro, é um querendo mais abençoar o outro. Não, irmão, deixa que eu oro por você. Não, meu irmão, mas Deus falou para eu orar por você. Mas eu primeiro, irmão, porque o Espírito Santo falou lá em casa. Para você ele falou aqui, né? Então, falou primeiro para mim, eu que oro, depois você ora então, pode ser? Olha que coisa linda. E Jesus já disse isso, né? Mas bem-aventurado é dar do que receber. E a gente às vezes não entende isso. E a gente não entende quando às vezes a gente está dando algo para alguém, a gente está recebendo. Por quê? Porque aquele milagre está passando por quem? Você. E aquela pessoa está recebendo algo. E aquele poder passando por você. E você cada vez mais se alegra em fazer isso. Amém, queridos? Ao contrário dos padrões desse mundo, Deus não se impressiona com essas coisas grandes, não. Ele está com o humilde, com aquele que cumpre a sua vontade. Ponto. Você pode fazer um monte de coisa bonita, legal. Chegou lá no céu, Deus vai falar, mas peraí. Aquilo que eu escolhi para você fazer, fez? Não.
então não tem presentinho. Tem céu, mas não tem presentinho, tá bom? Que é o galardão. Salmo 138:6, ó. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Salmos 25:9, guia os humildes na justiça, e além de guiar, ó, ensina-lhes o seu caminho. Filipenses 2:3, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Segunda Coríntios 10, acho que está no 17, eu coloquei tudo junto, não vou ler tudo, está comprido, mas diz assim, ó, como diz as Escrituras, Paulo fala, ó, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Amém? Quem quer ser aprovado pelo Senhor? Glória a Deus. Então agora, daqui para frente, eu não quero que se enxergue, se impressione só com as bênçãos como notoriedade, mas como ser feita a vontade de Deus. E aí nós vamos ver as características que fizeram José ser levado a cumprir a vontade de Deus. Que são algumas características que você também precisa prestar atenção. Mas lembre, para cumprir a promessa que Deus tem para você, não para mim, não para o vizinho, nem para aquele outro que parece que é bem legal o que ele faz. Uma delas, mas só para a gente filtrar aqui, eu tenho algo no meu coração. Como eu sei se esse algo no meu coração é de Deus, é da promessa de Deus, é da vontade de Deus? Vou dar um bom indício aqui, ó. Se nesse objetivo final, se essa promessa final, se aquilo que você tem no coração traz benefícios e elogios só para você, tem coisa estranha. Ora de novo, vê de novo, avalia de novo. Ela não serve e nem ajuda ninguém, e o esforço foi só seu no final, nem ninguém, e principalmente nem Deus te conduziu até lá, está muito estranho isso. Então, para a gente afinar, se você tem algo no coração, eu quero fazer algo para Deus, eu tenho algo no meu coração, eu quero trabalhar em um lugar, eu quero fazer isso, aquilo, eu quero ter um ministério, eu quero ajudar pessoas nessa situação de risco, eu quero ajudar, não sei, ok, traz glória para quem? Para Deus? Serve as pessoas? É um bom caminho, ok? Nessa caminhada então, o que José fez? Ele fez isso, ele reconheceu lá no final que não foi ele que fez tudo, que ele não foi o que teve o maior esforço em toda essa situação para ele chegar no topo onde ele chegou. Ele diz assim em Gênesis 45, do 5 ao 7, agora falando para os irmãos dele, que ele disse que ia se curvar diante dele, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por ter me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Para ele, Deus o colocou ali para que ele ajudasse pessoas. Uma outra característica, alguma das características de José: faça sempre o seu melhor, mesmo em situações não favoráveis ou desconfortáveis. Lembra da casa de Potifar? Gênesis 39, de 6 ao 9. Assim Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José, e tendo como administrador não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha, deite-se comigo, ordenou ela. Ordenou, não pediu. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele.
Agora vem a frase mais bonita: como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Olha o temor de Deus. Às vezes você pode estar passando várias situações em locais onde você é pressionado, onde você é oprimido, onde você pode até ter oportunidade de fazer coisas ruins e erradas contra pessoas que você não gosta. Mas José, ele sempre rejeitou. José, ele sempre fez o melhor. José, ele sempre estava ali crendo naquilo que estava no coração dele, que Deus tinha colocado, através de um sonho. Outra coisa, não julgue as pessoas. As trate com respeito, usando o dom que Deus te deu, mesmo que não pareça que elas mereçam. Tinha o copeiro e o padeiro na prisão. Se eles estavam na prisão, eram boa gente? A gente julga que não. Mas o José era uma prova disso. Ele era boa gente, foi injustiçado e estava na prisão. Mas José poderia julgá-los e dizer: vocês tiveram um sonho, fique com os sonhos de vocês. Porque as coisas correm na prisão, né? Porque eu sei que vocês provavelmente conspiraram contra o faraó e é por isso que vocês estão aqui. Então eu não vou interpretar sonho nenhum. O que José fez? Não julgou. José usou o dom que Deus deu para ele e abençoou aquelas pessoas. Sim, foi solto, voltou para sua função, foi provado que ele era inocente, e o outro não era inocente, provavelmente estava mancomunado ali com alguma sedição contra Faraó. Mas ele fez o bem, não julgando quem era. Não tenha receio também de dar sua opinião de forma educada sobre determinado assunto que você tenha convicção, só porque alguém é superior a você. Então, de forma educada, se você está no seu trabalho, você tem uma ideia, você está no seu ministério, você tem pessoas que são superiores a você, mas você pode ter uma ideia boa. Então, de forma educada, exponha. Foi o que José fez, ó. Gênesis 41, 37, quando é isso mesmo, Gênesis 41, 37. Quando ele revelou o sonho de Faraó, aí ele deu a opinião dele, porque não diz que Deus deu a revelação para ele do que era para fazer com o problema, que seria a fome, a fartura de 7 anos e a fome de 7 anos depois. Mas ele deu uma opinião. E aí diz: o Faraó e seus oficiais gostaram da sugestão de José e o exaltaram. Outra coisa, não guarde rancor e não retribua o mal com o mal. Foi o que aconteceu com os irmãos. Os irmãos não venderam ele? Ele era o rei. Ele podia mandar matar os irmãos. Gênesis 45, 5 e 7. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar a vida. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e suas famílias e para salvar muitas vidas. Então, ele não retribuiu com o mal. Ele não guardou rancor, mágoa. Preste atenção. 1 Tessalonicenses 5,15. Cuide que ninguém retribui o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Então quer dizer que os de fora não precisam? E a todos. Outro ponto, mantenha-se focado naquilo que Deus te mostrou, prometeu ou colocou no seu coração. De novo José falando, no versículo 8 aqui de Gênesis 45, portanto foi Deus que me mandou para cá e não vocês. Ou seja, eu sei o sonho que eu tive, eu sei o que Ele colocou no meu coração. Foi Ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Amém? Precisa perseverar, precisa guardar no coração, precisa lembrar, precisa crer, precisa agir dessa forma. Vamos ficar em pé um pouquinho. E agora, dentro de todos esses pontos, você vai orar aí, vai falar com o Espírito Santo, ver que pontos que podem ser mexidos,
alterados, o que você pode melhorar, o que você pode tratar no seu coração. Mas eu queria focar agora, como eu disse no início, nessa parte da mágoa e do rancor. Porque isso é muito sério, trava vidas. E muitas pessoas, já vi muitas pessoas deixarem de cumprir, deixarem de caminhar nesse chamado, nesse propósito, naquilo que Deus colocou no seu coração, por causa disso. Se você não tem nenhuma situação dessa, ok, tem outros pontos a ser trabalhados aí. Mas se tem, não guarde. Olha que interessante aqui. A prosperidade do José, ele vem depois que ele decide perdoar e esquecer. Olha que coisa interessante. Está aqui, ó. Isso está exposto no nome dos filhos dele. Que diz assim, ó, Gênesis 41, 51 ao 52. José chamou o filho mais velho, o primeiro filho, Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. Ou seja, ele esqueceu as mágoas, o rancor, tudo aquilo que trouxe dor a ele. E aí no segundo filho, aí sim, ele chamou de Efraim, que disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Amém? Primeiro ele perdoou, ele esqueceu, não guardou a mágoa, o rancor, e aí a prosperidade veio. E quando eu digo prosperidade, meu querido, não é só financeira. Não digo prosperidade, uma pessoa próspera, ela é saudável, ela é feliz, ela é financeiramente também próspera, ela abençoa quem está ao seu redor, amém? E mais um pouco, diz assim, queria chamar o pastor Tony, para me ajudar aqui nessa ministração, em Efésios 4, do 30 ao 31. Livre-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Colossenses 3,13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Amém? Glória a Deus. O rei Davi, no Salmo 15, ele diz assim, e o rei Davi, para quem não sabe, era um homem segundo o coração de Deus, e ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. E nenhum de nós, queridos, que não tiver com coração sem mágoa, sem rancor, que tenha liberado perdão, tem o coração limpo e mãos puras. E é muito difícil mesmo isso, porque às vezes nós somos afrontados na vida, passamos por dificuldades e no trabalho, na família, seja onde for, e aí fica aquela marca no coração, fica aquela dor no coração, uma mágoa de alguém, uma marca de alguém. O problema é que isso atrapalha a sua própria vida. Isso atrapalha a sua própria vida. Se, como o Dani disse, se José não tivesse liberado aquele perdão, não ia prosperar. Talvez como teria sido o desfecho dessa história. E mais ainda, Jesus Cristo morreu na cruz. Ele se deu na cruz. Ele não foi pego pelo exército romano. Ele se entregou ao exército romano e foi crucificado para nosso perdão. Não existe dor maior que essa. A dor que você possa ter, a mágoa que você possa ter, nunca vai ser mais forte do que a dor que Jesus Cristo sentiu, do que a dor que Deus sentiu ao ver Jesus derramando o sangue dele na cruz. Então, eu acho que esse é um grande momento da sua vida, é um momento especial para que você limpe seu coração agora. E o perdão não é algo que você vai sentir vontade de fazer,
é obediência, você faz por obediência, não porque você sentiu vontade, porque talvez como ser humano, com o nosso coração, nunca nós vamos ter vontade de perdoar. É por obediência que nós fazemos isso. É para apagar aquele fogo que mantém aquele fervor do coração, de raiva, de mágoa, de sentimentos ruins. Apaga esse fogo nessa noite, obedeça, queridos. Nós estamos vindo de um tempo de pandemia, de um tempo de polarização, de política, de um tempo tão complexo da sociedade, e essas coisas causam tantas mágoas, até em famílias, em amigos, em irmãos, e é o tempo de nós, como cristãos, limpar o nosso coração, queridos, para que a gente possa avançar como cristão, independente de qualquer outro tipo de circunstância da vida. Nós somos irmãos em Cristo e é o momento de limpar o nosso coração, para que Deus continue nos usando como corpo de Cristo e como igreja. É hora de você limpar seu coração agora, liberar perdão. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Então, eu queria que os intercessores viessem aqui, nós também vamos ministrar, os presbíteros. Se você tem algo que você queira entregar, orar a Deus, nesse sentido, perdoar alguém, vem aqui à frente, a gente quer ajudar você. A gente quer te dar um abraço, a gente quer te ajudar, como o Tony disse, é duro, é difícil, às vezes a gente tem a razão da situação, a pessoa não tem a razão, mas mesmo assim a gente segura aquela situação, porque não, eu tenho razão, então eu não vou perdoar, ele que venha me pedir perdão. Pode vir, querido. Já não é mais questão de razão, queridos, é questão de obediência a Cristo. É hora de a gente tirar qualquer tipo de raiva do coração, de sentimento, de ódio, ou qualquer coisa nesse sentido, limpar o coração, para que a gente possa viver como família, como irmãos em Cristo, e que a bênção de Deus possa ser liberada sobre nós, a promessa que Deus já te deu possa ser liberada, possa fluir na sua vida, queridos. Há algo especial nessa noite que Deus quer fazer, que é liberar a bênção que Ele já te deu, a promessa que Ele já te deu. Nós não estamos criando uma promessa nova para a tua vida, nós estamos dizendo que a promessa que Deus já colocou na tua vida, ela pode ser liberada nessa noite. Amém. A partir do momento que você libera seu coração, em nome de Jesus. Quando você estiver aqui na frente recebendo a oração, diga o nome da pessoa que você quer perdoar, diga a situação, enquanto o intercessor ora, enquanto o irmão ora, diga: Senhor, eu libero perdão. Senhor, eu não quero segurar isso no meu coração. Se você não quer vir aqui na frente, feche os seus olhos então. Se tem algo ainda que quando você lembra, te machuca, ou te traz ressentimento, ou te traz sentimentos ruins, feche os seus olhos agora e fale: Jesus, eu sei que mesmo eu tendo razão, eu tenho que perdoar, porque o Senhor me perdoou. E o perdão é uma chave não só para a pessoa que está sendo perdoada, mas para mim também. Porque quando eu perdoo, mesmo tendo razão, algo no mundo espiritual é liberado, é feito. Amarras, correntes são desfeitas. Há uma liberação, anjos começam a trabalhar em meu favor. E eu quero que isso aconteça. Eu quero prosperar. Eu quero andar, eu quero correr. Eu quero voar na presença de Deus. Ser levado, guiado pelo Espírito Santo, nas asas do Senhor. Por isso eu libero. Por isso eu digo que a razão, Senhor, não está mais comigo ou com outro, mas o perdão está nas minhas mãos, e eu o libero. Eu tomo a atitude, eu tomo a decisão de perdoar, de não guardar mágoa, de não guardar ressentimento, porque o Senhor me perdoou, Jesus, porque o Teu Espírito Santo habita em mim e me conduz nesse caminho, Senhor. Aleluia.